que foi combinado hoje. Boa noite, boa noite. Bom, vamos começar? Esperar mais um pouquinho, as pessoas entrando, vai chamando as pessoas para movimentar isso. Noite, boa noite, boa noite. Bom, vamos começar, né? Vamos começar, esse negócio de ficar muito tempo enrolando, eu não gosto muito disso, então vou fazer isso com vocês. Bom, gente, vamos falar sobre o que vocês entendem quando eu falo propósito de vida, né? Quem que passa pela tua cabeça quando eu falo sobre o que é um propósito de vida, né? A gente tem uma visão muito, a maioria pelo menos, tem uma visão de que é algo muito grandioso, algo muito espetacular, só que não é bem assim, né? Propósito de vida é o que você está caminhando para a tua vida. Qual o direcionamento, o que faz você se sentir bem, o que faz você crescer como ser humano, o que te transforma num ser humano. E essa história do que te transforma num ser humano nem sempre é o você ser humano, né? Porque você pode dizer assim, Dani, eu nasci ser humano, mas a gente tem uma linha, né, de estudo, uma linha de pensamento que diz que nós estamos caminhando para o ser humano, né? Que nós saímos do animal e estamos caminhando para o ser humano e que depois caminhamos para outro estágio. Mas que nesse estágio, assim, nós estamos caminhando para o ser humano, para ser o ser humano com todas as suas potencialidades. E isso implica nos nossos instintos, como a gente lida com nossos instintos, como nós lidamos com o nosso emocional, como lidamos com cada coisinha dessa. Porém, né, quando a gente está falando de que é um propósito de vida, o nosso primeiro propósito de vida, não vou falar agora. Vamos lá. Quando você nasceu, você ganhou um mapa, vamos dizer assim, você trouxe com você algo na qual desenvolver, você trouxe contigo algo para você se sentir melhor, você trouxe contigo algo que vai te transformar nesse ser humano, que vai desenvolver todas as suas potencialidades. E quando a gente fica apenas no que vai acontecendo e no que os outros vão escolhendo pra gente, nós nos perdemos de nós mesmos, nos perdemos do nosso caminho. Normalmente, os nossos pais, né, se a gente tem que estruturar assim, normalmente os nossos pais, eles também estão aprendendo a ser um ser humano. Então, eles vão fazer algumas escolhas para facilitar a nossa vida. Quando nós não temos essa capacidade ainda de escolher, a gente não está bem formado com isso, então cabe ensinar, cabe aprender. A gente aprende vivenciando, experienciando cada coisa. Essa é a fase que a gente está meio cego, que a gente está só olhando para as escolhas dos outros, né, que fizeram pra gente. Mesmo que você tenha sido uma criança voluntariosa, as escolhas, né, já tinham sido feitas por você, para você, não por você, né? As escolhas já tinham sido feitas para você. Então é uma fase da vida. Boa noite, Marta. É uma fase da vida, né, que a gente está seguindo. E nessa fase da vida, a gente é considerado meio como um camelo, né? Porque eu tô pegando uma referência do Nietzsche. Mas a gente é considerado aquele que segue. Então a gente diz sim a tudo, sim a todas as informações, sim a tudo que o entorno social coloca pra gente, porque nós não sabemos ainda muita coisa sobre nós. Sim, tem pessoas que vivem eternamente nesse processo, passam a vida toda nesse processo, né?
E aí que tá quando a gente está falando de propósito de vida. E aí a gente vai para uma segunda parte que teoricamente a gente consegue visualizar nos adolescentes, que é a fase da rebeldia. Primeira fase, você só diz sim. A segunda fase, você só diz não. Então, nessa segunda fase, que você só diz não para tudo, até para as coisas que seriam boas para você. Eu escolhi essa caneta preta, mas se alguém que eu não gosto, por algum motivo, também falou que essa caneta preta é boa, eu vou dizer que eu não gosto mais dessa caneta preta. Essa é uma outra fase de desenvolvimento, onde estou reconhecendo o que eu quero e o que eu não quero. É a fase da rebeldia, que é muito comum durante a adolescência. E, novamente, tem pessoas que alargam isso por uma vida inteira. E aí a gente vai para o nosso terceiro estágio, que é o estágio onde eu digo sim e eu digo não, dentro de um campo de escolha consciente. E esse campo de escolha consciente é quando eu percebo o que é bom para mim, o que eu estou fazendo de errado ou o que eu estou fazendo de certo. E nesse caminho eu consigo discernir o que é sim, o que é não, dentro do que eu estou vivenciando. Se esse sim e esse não está certo ou não cabe nesse momento julgar, mas são essas 3 fases para a gente desenvolver como ser humano. Porém, como eu falei, nós estamos em algumas linhas de pensamento, até se você estudar o Cabalhon, Hermes Trismegisto, algumas outras linhas, vai dizer o seguinte, que nós estamos caminhando para nos tornarmos um ser humano completo. Estamos nesse caminho. Não somos animais, mas também não somos ainda um ser humano completo. Estamos em fase de transição, onde estamos aprendendo a lidar com os nossos instintos animais, estamos aprendendo a lidar com o nosso corpo físico, que é o mineral, o vegetal, estamos aprendendo a lidar com o nosso corpo emocional, porque o animal também tem emoções, alguns desenvolvidos em certa parte, outros em outras, e o do ser humano, que é a revolução do cognitivo. Então, estamos aliando todas essas funções. E às vezes o que acontece com a gente é colocar só o racional trabalhando com tudo, sem aliar tudo isso. Porque como um propósito de vida, então aqui eu traço o primeiro propósito de vida, é o auto-melhoramento. Do propósito de todo mundo, e eu vou falar depois de cada número, como vocês podem calcular, mas o propósito inicial, matricial de todo mundo é se tornar uma pessoa melhor, ou melhor, se tornar uma pessoa completa. Se tornar uma pessoa digna de ser chamada de ser humano. Eu aposto que você conhece algumas pessoas que você já falou isso, que a pessoa não era digna de ser chamada de ser humano. Mas todo mundo tem partes a melhorar, tem partes a curar dentro de si, tem partes a tratar. Então, o nosso primeiro propósito de vida é nos tornarmos um ser humano melhor. Mesmo que você diga que as coisas que aconteceram, as coisas como você reage é proveniente de outras pessoas, pela forma como você foi cuidado, na parte onde você só dizia sim, e no início, sim, precisava passar por isso, mas depois continuou por comodismo ou por não saber como mudar. Essa primeira parte onde você só dizia sim, ali foi despertado tudo o que você precisa mudar, tudo que você precisa aprender e também as suas potencialidades. Se você prestar bem atenção, você vai ver todas as suas potencialidades que foram despertadas quando você estava só dizendo sim. Quando você diz não também, ali começa a despertar várias potencialidades suas. Quando você está dizendo não, mas não para tudo, você está experimentando o se impor, E essas 3 fases. Mas aqui também desperta outras coisas nas quais você precisa melhorar, nas quais você precisa aprender. E aí vem a terceira fase, que é onde eu digo sim e não, dentro de uma escolha consciente.
Então, dentro desse quadro, a primeira coisa que a gente tem que ver como propósito de vida, independente do teu número, que eu vou falar daqui a pouco, né? Como a gente vai ver isso, independente do teu número, o primeiro propósito de vida é melhorar, é aprimorar-se, é o conhecer-se, o conheça-te a ti mesmo, porque a partir disso, fazer as outras coisas nas quais você tem vontade, na qual você tem um chamado, você sente esse chamado. E aí vem a segunda parte de um propósito de vida, é seguir o seu chamado. E o seu chamado, não encare que o seu chamado é necessariamente algo fenomenal. Pode ser. Mas não encare que o seu chamado tem que ser especialmente algo que você viu numa televisão, numa revista, num filme, onde tinha algo grandioso para você. Porque esse algo grandioso é dentro da expectativa para mostrar algo. Mas, para algumas pessoas, ter uma família, para algumas mulheres, ter um filho ou ter uma carreira de sucesso é algo grandioso para ela, é algo grandioso para ele. Então, não desmereça o teu chamado, não desmereça aquilo que você sente que pulsa em você. Mas também, se esse chamado for algo grande, não desmereça a si dentro desse chamado. Perdão, gente. Não desmereça a si dentro desse chamado. Porque se ele existe dentro de ti, você foi feito para esse caminho. Não tem como você ter um chamado onde ressoa em você, onde você consegue enxergar, onde você consegue se visualizar e esse caminho não ser para você. Pode ser que ele dê um pouco mais de trabalho. Pode ser que você esteja trabalhando com a ferramenta errada, tá? Para chegar nesse propósito. Mas não desmereça nem o teu chamado e nem você diante desse chamado. Então aqui a gente tem o nosso segundo item, né? O nosso segundo propósito de vida. O primeiro é igual para todo mundo, é se melhorar. O que vai ser diferente aqui é no que cada um tem que trabalhar. Para algumas pessoas pode ser a paciência, para outras pessoas pode ser iniciativa, algumas pessoas pode ser tudo isso junto. Independente do que seja, é traçar esse caminho de você sentir bem, de você melhorar aquilo. Porque só de acreditar que você não precisa trabalhar nada, você está tirando de você a capacidade de alcançar quem você é. Né? E agora eu vou para o terceiro. Porque quando eu falo no primeiro de que você tem que se melhorar, não é que você não é adequado ou que você não está no lugar certo ou que você não é perfeito do jeito que é, mas que você ainda não conseguiu encontrar o você perfeito, o você integral. Esse é o caminho, porque no fundo você já é perfeito, você já é inteiro. O problema é que colocamos tantas camadas em cima, temos tantas observações, tantas críticas, tantas coisas que não aprendemos a lidar, que nós não encontramos esse cerne, esse ser. E quando você escuta esse chamado, ele ajuda tanto no segundo item, ele ajuda tanto a você a se melhorar quanto a encontrar o teu ser. E um vai ajudando o outro. Porque quando você pensa, tá, mas o meu propósito de vida, eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu sempre senti um chamado de ser cozinheiro, de ser um chefe de cozinha, tá na moda, né? A Masterchef, de ser um chefe de cozinha, de trabalhar numa cozinha, não sei o quê. Eu me vejo experimentando sabores e criando blá, 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 blá.
Mas e aí? Você se vê nesse processo onde você está criando, onde você está, e você se limita. E quando você começa a buscar esse caminho, você começa a perceber as coisas que estão te atrapalhando em você, do que você precisa aprender. E quanto mais você aprende, mais você se melhora, mais você chega no teu cerne, no teu ser. Bom, dado essa introdução do que é um propósito de vida, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou me ensinar para vocês a calcular um número básico do propósito de vida, né? Que é o da data de nascimento. Você vai calcular. Você vai pegar o dia, mês e ano e vai somar todos os dígitos. Para esse cálculo simples, eu quero que você chegue a um dígito só. A não ser que dê um número duplo. 11, 22, 33. Se der um número assim, deixe. Então, vamos supor que você tenha nascido no dia 11/12 de 1980. Vai ficar algo assim, né? Você pode somar dígito a dígito, você pode somar assim. Nesse momento, para esse cálculo agora, isso não vai fazer muita diferença. Então, no caso aqui, deu 5, né? Você pode fazer assim, botar um embaixo do outro, ou somar 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 1 mais 9 mais 8 mais 0. Vai dar algum número que reduzido vai dar 5. Nesse caso, o que eu faço? Né? Você vai chegar ao teu número. 5, 10, aí vai virar 1, 11, continua 11, 22, continua 22, 33 e assim por diante. Então, eu vou passar dos números de 1 a 9 dentro desse contexto do que é o propósito de vida. E lembrando que isso é o que eu vejo a numerologia como um mapa, né? Até a gente chama de mapa numerológico, tem os mapas astrológicos, tem vários tipos de mapa. Mas eu vejo como um projeto, sabe? A descrição de um projeto. É porque eu já trabalhei com projeto. Então, é assim, você descreve esse projeto, você descreve os riscos desse projeto, você descreve os possíveis acertos, benefícios desse projeto, o que pode melhorar, o que não pode, qual é o principal, o que trouxe de características benéficas. E a numerologia, eu vejo isso como um projeto pessoal. É o meu projeto. O teu mapa é o teu projeto, né? A leitura de vida é o teu projeto. A minha leitura de vida é o meu projeto. Eu vejo desta forma. E quando a gente está trocando essas informações no mapa, eu estou olhando o que a gente trouxe de pistas para a gente trabalhar. Então, voltando ao cálculo. Você vai calcular o teu dia. Aqui eu pus um exemplo, né? Do dia. Algumas pessoas entraram. Dia 11/12 de 1980. Aqui eu somei tudo e depois eu reduzi para 5. Como eu reduzi para 5? 2 mais 3, 5. Se fosse um outro número, ia somar dígito a dígito até chegar em um dígito. Tá? Quem chegar num diferente de um dígito, né, der um dígito duplo, 11, 22, 33, como eu já falei, escreve aqui para mim, tá? Então, eu vou passando os propósitos de vida de cada um. Se o teu deu 1, o teu chamado, tem alguns números que ficam mais amplo as coisas. No caso do 1, porque o 1, ele, independente do que ele vai fazer, ele vai liderar.
você tem esse 1 e você não consegue liderar nada, você está precisando voltar lá no primeiro item e trabalhar as coisas que você precisa trabalhar na tua vida para encontrar você. Porque o propósito do 1 é o propósito de levar adiante, de dar o próximo passo, de carregar, né? Tem algumas pessoas que têm isso muito forte e isso vai depender de outros números, mas independente disso, aqui, se você somou a tua data de nascimento e chegou no número 1, você tem um propósito de liderar. Você tem um propósito de utilizar a sua visão, porque você tem uma visão do que pode dar certo. Você tem uma visão de como dar o próximo passo, do que precisa ser feito. E às vezes não, quem tem tem até essa iniciativa e às vezes atropela os outros, tá? Vamos botar a real aqui. Às vezes você atropela os outros. Se você é às vezes você atropela os outros. Porque você está vendo aquilo muito na sua frente. Então, o teu propósito com é, de alguma forma, levar adiante. Mesmo que não seja um cargo formal numa empresa, em algum lugar, ou tendo uma empresa. Normalmente, as pessoas costumam a ser empreendedoras, a virarem empresários. Porque tem muito essa coisa da visão. E consegue enxergar algumas pessoas que podem ajudar, porque ele gosta muito de iniciar e terminar já um pouco mais... Ele tem que ser um pouco mais trabalhado. Mas se você tem a liderança é teu caminho. Lidera. Dani, eu tenho e não lidero nada na minha vida. Eu não consigo nem mandar na minha casa. Então a tua cabeça fica o tempo todo mandando um monte de coisa. Ah, isso devia ser assim, isso devia ser assado. Você olha para a situação e fala assim, isso deveria ser feito desse jeito. O que está faltando para isso sair da tua cabeça e entrar em ação? Pode ser que você tenha algum número que esteja impedindo isso. Pode ser que alguma coisa na tua história, como eu falei no início, tenha impedido isso. Mas você tem essa visão, você tem esse chamado de liderar. Então comece liderando algo da tua vida. Ai, entrou aqui o aplicativo. Comece a liderar algo da tua vida. Comece a liderar algo que, mesmo que seja pouquinho, pequeno, aparentemente, mas tá, o que eu escolho, para onde eu vou? Vamos para o número 2. A pessoa que deu 2 tem uma forte tendência a ter um chamado de ter uma família, né? De ser um casal, de casar, efetivamente. No 6 tem mais a história da família, o 2 tem mais a história do casar. E por que isso do casar, né? No 2? Porque quem tem o destino 2, quem tem esse propósito de vida do 2, ele quer sustentar, ele quer ser útil. Mas não ser útil para uma humanidade, pode até acontecer, mas ele quer ser útil para as pessoas. Ele pode até chegar a ser um líder, mas ele vai ser aquele líder que dá chance para todo mundo aparecer. Ele não é o que aparece, ele é uma pessoa que coopera com as pessoas. Então, normalmente, não é porque você tem um 2 que você não vai ligar para nada e só ligar para a família. Mas você tem a tendência desse chamado. Tem algo ali em compartilhar a vida com alguém, ou criar uma família, ou ter pessoas próximas nas quais você cuide, que ali está o teu aprendizado e ali está teu chamado. Então, o propósito do 2 tem muito a ver com como eu lido com as pessoas, como eu concilio as pessoas. Aqui também temos as pessoas conciliadoras, que vê uma situação, vê outra situação e combina as duas para achar uma melhor saída. Não costuma tomar muito partido. Isso num bom aspecto. Então não costuma tomar muito partido. Vai e trabalha nessa conciliação. Alguns diplomatas, né, tendência
a saber o que está acontecendo é aquele que trabalha por trás do bastidor, sabe? É aquela pessoa que cuidou de tudo para que as coisas estejam funcionando no palco. Isso não é ruim. Algumas pessoas acham que isso é ruim. Normalmente as pessoas que têm um. Normalmente, mas assim, isso é como você fica bem, como você se sustenta com isso. Isso é um chamado teu. Se o teu chamado for pro palco, beleza. Então você é do 1. Mas se é do 2, pode ser que você tenha outros números, tá? Pensa bem, assim, você se sente bem assim, vendo alguma coisa sendo realizada, sendo bem feita, mesmo que você não seja o centro das atenções? Também é um outro propósito do 2. Propósito do 3. O 3 é o criativo. O propósito de vida do 3 normalmente é criar, é juntar as coisas, transformar algo, é fazer com que aquilo viva. Também é uma pessoa que gosta de falar, que se comunica, que tem esse sentido de falar, de colocar assim para fora. Como eu me expresso? O que eu falo? E o que eu falo faz diferença no mundo. Então, o destino aqui nesse nosso cálculo, né? É o 3 é a da criatividade, é o do colocar, juntar isso com aquilo e surgiu uma coisa nova. Aqui também a gente tem um arquétipo materno, né? O 2 não é tão arquétipo materno, tem outra coisa do nutrir, mas aqui a gente tem um arquétipo materno, mas o arquétipo materno no sentido de gerar algo. Então, um propósito do 3 é como ele se expressa no mundo, o que ele deixa efetivamente para o mundo. E o teu chamado para o 3 é o que eu estou deixando para o mundo. Eu estou deixando um livro, eu estou deixando uma forma nova de pensar, eu estou deixando minhas ideias, né? Gravar. Eu sou jornalista também, um 3 é bem compatível. Né? É inevitável a gente falar de propósito de vida e não falar de profissão. Mas isso, uma profissão não é um propósito de vida. Uma profissão ela pode combinar com o seu propósito de vida. Mas não necessariamente ela é o seu propósito de vida. E não precisa necessariamente ser, tá? Então o 3 tem esse propósito do falar, tem esse propósito de como eu me expresso. O do 4. Do 4, ele trabalha. Quem tem aqui o 4 tem um propósito de vida. Ele não veio brincadeira, digamos assim. Ele veio para trabalhar e ele não se incomoda com trabalhar. Ele se incomoda com o trabalho dele, talvez não seja reconhecido, ou quando interrompem um trabalho dele. Mas o 4, ele tem um senso de materialização das coisas. O 3 criou, brincou, não sei o quê. Quem tem o 4 é uma pessoa que vai dar uma materialidade. Tá, você teve a ideia de criar uma caneca com a cidade, não sei o quê, cada Starbucks tem um da sua própria cidade, blá, 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 blá. O 4 vai ser o que vai pegar e vai dizer assim, tá, o que a gente precisa fazer para isso? Então, qual é o propósito do 4? O propósito do 4 é dar sustentabilidade à vida. O que você faz como 4 que te deixa seguro, que é um chamado seu, mas é um chamado seu para trabalhar, para colocar a mão na massa. Você se sente bem trabalhando. E Dani, o que isso tem a ver com propósito de vida? Todo mundo trabalha. Sim, todo mundo trabalha. Mas, eu acredito que sim. Mas, quando você tem esse número com um propósito, as coisas que você vai perceber em você, vai aprender, vai despertar o que você precisa tirar de você para descobrir o teu ser. Que você precisa melhorar nesta camada, e esse melhorar pode ser tirar alguma coisa, né? Eu falei de
de trabalhar, talvez, paciência, não sei o que lá. Mas, né, isso tudo é para tirar essas roupagens de serem... Todas essas coisas que a gente tem, que a gente precisa trabalhar, vamos dizer, que preguiça, raiva, essas coisas assim, são camadas criadas pelo nosso ego. Quando a gente começa a tirar isso, a tirar essas camadas, né, a gente começa a encontrar esse ser perfeito que tem aqui dentro. Então, quando eu estou falando de uma pessoa que tem o número 4, essa pessoa, ela encontra o próprio propósito de vida quando ela entra em ação, mas ela precisa sentir a vontade de fazer aquilo. O 5, né, que foi até o nosso exemplo. A pessoa com destino 5, a pessoa que tem um propósito de vida 5. Essa pessoa veio para dar uma chacoalhada. Como assim uma chacoalhada? Essa pessoa, né, você é um 5, teu propósito de vida está ligado com a tua liberdade. O teu chamado é um chamado à liberdade, a entender como essa liberdade se processa em você. Tanto para estudar, né, tem um propósito, consegue encontrar caminhos, encontrar sabedoria no conhecimento, né? Porque sabe que conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é aquilo que eu leio, que eu aprendi, sabedoria é quando eu coloco aquilo em prática e aquilo tá já é tão meu que aquilo ali se torna uma sabedoria, se torna algo que eu sei e passo, mesmo que eu não esteja explanando isso. Então, o 5, ele é uma pessoa que tem muito apreço pela sua liberdade, sai muito rápido daquele não que eu falei lá no início, da pessoa que só fica do sim, que aceita tudo, mas pode cair no não, da rebeldia e só ficar ali, mas ele consegue quebrar algumas estruturas. E aí o chamado do 5 é onde está a minha liberdade? E quando você busca essa liberdade, você quebra alguns paradigmas. Não necessariamente um paradigma social, nossa, mudei o mundo. Pode ser que sim, mas pode ser um paradigma dentro da tua casa. As coisas sempre foram feitas assim. Tá, mas por que eu não posso mudar? Esse é o 5. E nessas mudanças ele encontra o caminho dele para ele. Propósito do 6. Tinha comentado lá no 2, né, que de família também tinha um 6. O 6, ele cria... O propósito do 6 também é cuidar. O propósito do 6 é criar uma família, e talvez assim, bem numerosa, de cuidar disso, de estar... E se não é a família de amigos. É aquela pessoa que está sempre olhando para o outro. E olhando para o outro no sentido de cuidar. E esse outro é o que é da família dele. Ou os amigos que ele considera família. Às vezes ele é um gerente, alguma coisa que coordena algumas pessoas, aquela coordenação dele, aquela equipe dele, vai ser sempre considerada como uma família. Com todos os males de uma família. E com todos os benefícios de uma família. Né? Quando eu digo isso, por que o propósito do 6? Né? E lembrando que propósito não necessariamente tem a ver com a tua profissão. Pode estar amarrado? Pode. Pode ser que a sua profissão seja a forma como você vai desempenhar melhor o teu chamado. E aí é o seu chamado. O 6, ele normalmente é aquela pessoa que talvez organize doações, organize coisa para ajudar dentro da própria família, organize essas coisas porque ele olha as situações e as pessoas como até como um jogo. E ele vê quais são os próximos passos e percebe a necessidade do outro. Então, um propósito do 6 é perceber a necessidade do outro. O médico
caberia bem aqui uma enfermeira, um enfermeiro, uma médica, caberia bem aqui, né? Se a gente vai falar de profissão. Também cabe em outros, né? Que cada um tem uma especialidade, não sei o quê, mas o entorno do olhar para o outro e ver a necessidade, e ver o que o outro precisa. E ver qual o seu chamado nisso. O 7. O 7 é, ou ele é o intelectual, né? Tipo 5, mas não tão rebelde quanto o 5. O 7 não busca liberdade. O 7, ele é aquele que, esse assim, a gente vai começar a ver o seu trabalho muito ligado com o propósito. Porque o trabalho do 7, a partir de agora a gente começa a complicar um pouquinho mais a história, que o trabalho do 7 tem a ver com passar o próprio conhecimento, ensinar, tem relação, o 3 também tem relação com ensinar, né? Porque ele fala e expressa, mas o 7, o dele é algo mais profundo, é algo, também fala sobre espiritualidade, também ele tá mais claro que o propósito dele é buscar alguma espécie de espiritualidade. Ou ele vai entrar numa religião e vai seguir aquela religião, ou ele vai criar a própria religião, e mesmo se ele decidir ser ateu, ele vai estudar teologia para entender esse negócio. Então, tem muito a ver com o que ele passa para o outro. Aqui ele não está pensando no cuidar do outro, mas ele está pensando assim, tem algo maior do que eu, e eu encontro isso aonde? Eu encontro isso em algo que está fora. Então, ele vai querer ensinar, ele vai querer conduzir, né, para alguma espiritualidade, as pessoas vão se agregar por causa disso. Mas a pessoa que tem 7, né, e aqui eu tô falando só no aspecto do propósito de vida, lembrando que tem muitos outros aspectos no mesmo número. E aqui eu tô olhando só o aspecto do propósito de vida. Então, dentro desse aspecto do propósito de vida, nós temos um 7, uma pessoa que o chamado dela vai ter relação com passar para o outro algo maior do que ele. Conduzir ele a algo maior, despertar, sabe? Fazer assim, dar um estalo, mesmo que seja um sacode, mesmo que seja atropelando. E aí a gente vai pro propósito do 8. O propósito do 8 é mandar. Eu só tenho que dizer isso no 8, passa a régua. O propósito do 8 é basicamente mandar. Porque assim, o 8 é um líder nato, né? O 8 é um número de poder. Provavelmente você já escutou falar, ou qualquer pessoa que se interesse um pouco por numerologia acaba encontrando algo como, o 8 é o número do dinheiro. O propósito do 8 é um propósito de liderar como um, mas a liderança dele é algo onde ele é um nobre, né? É um propósito onde ele é aquela pessoa que conduz os liderados dele para algo melhor, que ensina, e que ele tem a capacidade ainda maior do que o 1 de ver a potencialidade, ele olha mais profundo. E esse do mandar, ele manda porque ele percebe, porque ele tem uma visão. Então, normalmente quem tem 8 e não tem uma posição onde consiga colocar todas as suas ideias em prática, vira uma pessoa muito mais reclamona do que as outras. Todas têm potencialidade de reclamar, tá? Cada um dentro da tua área. Mas o 8, ele tem mais essa potencialidade quando ele não consegue seguir esse chamado. E como esse chamado pode vir de qualquer área, porque é como se ele trouxesse o 8 mais. Ele traz consigo uma capacidade de fazer praticamente qualquer coisa. Qualquer coisa que ele se dedicar, ele vai. Principalmente com relação a dinheiro, principalmente com relação a finanças, principalmente com relação a jogos de poder, política.
porque ele consegue visualizar os jogos, né? Eu falei que o 6 vê as pessoas, o 8 expande isso. O 8 tem um poder mental muito grande, ele conseguir aliar o cognitivo, o emocional e o espiritual dele. Quando ele alinha tudo, ele consegue manifestar as coisas na vida dele de forma mais rápida, né? A lei da atração funciona para o 8. E o 9, aqui a gente tem um propósito de vida ainda um pouco mais complicado. Porque o 9, ele quer salvar o mundo. O 9, ele sente um chamado de que ele precisa não necessariamente ajudar. O 6, ele quer ajudar as pessoas aqui perto. Nada. Isso é legal começar também, tá? Mas o 9, ele não só quer o daqui perto, ele quer o mundo. O propósito do 9 é mais universalista, porque ele vê o mundo, né? Nosso planeta, nossa Terra, nosso universo, como uma família única. Então, é um propósito mais voltado para a espiritualidade e é um propósito voltado para o que eu preciso fazer que vai ajudar muito mais pessoas. E quando você não sente esse chamado e não consegue traçar um caminho, e eu digo que é mais complicado porque um caminho é mais longo, né? O caminho tem mais coisas e pessoas a te ajudar nesse caminho. Se você não sente esse chamado, fica sempre uma sensação de vazio, de que você é uma pessoa incompetente. Mas é porque aquilo era muito maior, muito grande. E aí você precisa desenhar isso e ver qual é o teu real chamado. Porque o real chamado é lidar com o quê? Do 9. Vai ser universalista, já prepara já para aquilo crescer, mas faz o pequeno. Como eu disse lá no início, e se você não viu desde o início, volta lá no início que eu faço uma explicação sobre o que é propósito de vida, os 3 estágios do propósito de vida, volta lá para o início. Se você não tem isso, não traçou isso, você não seguiu o teu chamado, você não conseguiu trabalhar a tua melhora. Se você tem um destino, né, um propósito de vida 9, vai ser mais complicado você lidar com tanta expectativa que você tem sobre você. E ainda assim, se teu propósito, né, repetindo o que eu falei no início, só uma frasezinha, tem mais coisa lá, tá? Se você, quando olhar para o início, olhar para o teu propósito, ver que, nossa, ele é muito grande, eu nunca vou alcançar isso, não desmereça. Hoje, você olhando, você não está do tamanho daquele propósito. Mas se você veio com esse número, você tem caminhos para trabalhar isso. Não se desmereça. Tá certo? Então, a gente abordou os 9. Como ninguém colocou aqui que tem algum número mestre, para quem tiver um número mestre, procura depois. Esse aqui eu vou fazer dos 9. O número mestre, você considera o próprio número, né? O que está repetindo, 11, 1 e também o 2. É uma combinação dos dois. Você vai passar primeiro pelo 1 para atingir o 2. Isso para todos os propósitos de vida, sendo que no número mestre, ele envolve muito mais a espiritualidade dentro daquele teu chamado. Então, qual é o seu chamado? Tá bom? E se você gostou, isso é apenas um aspecto desse número. Nesse número, só nesse número a gente vê várias situações. E ele, além de analisar também, como eu falei, na leitura de vida, além de analisar o teu dia, além de analisar o teu mês, o teu ano, o teu nome completo, cada letra do teu nome tem uma explicação, tem um motivo para ser, né? Os teus ciclos, desafios, o que você veio para ajudar, a tua luz, a tua sombra, tudo isso tem na leitura de vida do numerológica. Então, beijos.
Obrigada para quem ficou comigo até aqui. Se você não viu, veja lá do início, né? Tem um tempo só falando de propósito de vida e dando os 3 passos, primeiras coisas para você trabalhar. Então, tchauzinho, boa noite, bom final de semana.